Olá, graças a Deus, que Deus abençoe a cada um dos senhores e das senhoras, enfim. Hoje queremos ministrar aquilo que nós prometemos, a diferença entre o caráter e a personalidade. O que nós queremos? Que o senhor e a senhora, que vocês entendam o que é personalidade, o que é o caráter, o que esses dois componentes significam na nossa vida. O que isso tem a ver com o Espírito Santo? Se nós entendemos que é o Espírito Santo que transforma a nossa vida. E o nome deste programa, o título que damos a este programa, o prólogo deste programa é Espírito Santo, eu preciso te conhecer, palavra de vida. Aqui, pastor Pablo de Mendes. Então, este programa, ele tem o cunho específico de todas as suas programações, que nós venhamos a ministrar uma palavra de conhecimento, porque o slogan do nosso ministério é sabedoria, um dom restaurando vidas. Então nós queremos abençoar a sua vida com essa mensagem, uma mensagem poderosíssima para mostrar. Muitos têm personalidade forte, mas falta caráter. Outros têm caráter, mas falta personalidade. Alguns não têm nem personalidade forte, muito menos caráter. Outros têm personalidade divina, forte, que é útil e agradável a Deus, e tem também o caráter. Caráter que fala da humildade, da honestidade. Então eu quero primeiro adjetivar essas duas palavras, segundo o vocabulário da língua portuguesa, e porque diria que hebraico, grego, latim, e você diria, pastor, eu quero saber o que é que condiz a minha língua, a minha cultura, a linguagem. Então eu, com muita simplicidade, quero trazer a você o entendimento do que diz o dicionário. Depois, o dicionário da língua portuguesa, a palavra personalidade e a palavra caráter. Logo depois, então, adentro a revelação espiritual. E vou usar um texto que está no livro de Romanos, para nos ajudar a entender essa reflexão. Então eu quero ler um texto, e este texto está lá em Romanos capítulo de número 6, que diz assim, verso 1. Que dizemos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, aleluia, fomos batizados na sua morte, batizados em Jesus Cristo. O que é batizado? O batismo a gente crê o batismo por imersão, quando você é imergido na água. Batizado quer dizer, fizeram uma fusão e uma efusão com você. Batizado o que é? Jesus entrou na sua vida. Quando nós permitimos que Jesus entrou na nossa vida, fomos batizados em Cristo Jesus, aleluia, na sua morte. Verso 4, de sorte que fomos sepultados com eles. Sepultado como? Então nós fomos junto com ele, nós aceitamos o sacrifício, nós aceitamos reconhecer que nós enterramos ali a nossa carne velha. Por isso que Jesus, quando ressuscita, ele aparece de uma forma tremenda, ele aparece de uma forma tão maravilhosa que Maria, ao pé da sepultura, não reconhece ele. Quando ela pergunta, ele achando que ele era um jardineiro. Ela pergunta, onde o senhor colocou o meu mestre? Diga para mim. E quando ele fala o nome, Maria, Maria, aí ele, pela voz, ela distingue quem é, mas não distingue pela aparência. Evidentemente, agora Jesus está cheio de glória, cheia de unção. E a sua imagem ainda vai mudar mais, que está lá em Apocalipse capítulo 1, verso de número 10 adiante, nós vamos ler. Quando Jesus está diante de Jesus, o seu discípulo, que chama-se o discípulo amado, João, que encostava sempre no seu ombro, e vai olhar para ele, os seus cabelos reluzentes, seus pés brilham como latão, lindo, a sua face brilha, os seus olhos, o seu corpo, as suas vestes. Então a aparência é uma aparência diferente, mas o mesmo Jesus. Enfim, então quando nós aceitamos Jesus, nós sepultamos o homem velho. Então agora nós queremos
ressuscitar com Cristo. Agora vamos ressuscitar um novo homem. Aí o que diz a Bíblia? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. O que é isso? Né? Então, se Cristo ressurgiu dentre os mortos pela glória, então nós vamos ressurgir. Agora, o homem velho morreu e ressurgimos agora, por causa da vida cristã, com uma nova identidade. Aí olha o verso 5. Se fomos plantados juntamente com ele na semelhança de sua morte, também seremos na sua ressurreição. Último versículo. Pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servir mais o pecado. Meu Deus e meu Pai, lindo. Lembra que eu tenho dito Gálatas 5:24, aqueles que estão em Cristo, aqueles que crucificaram a sua carne com Cristo, já não vive mais pelas compaixões da carne, pelos desejos. É isso aí. Então, eu quero, meus amados irmãos, ministrar essa palavra. Essa palavra é uma palavra abençoada, uma palavra bendita do Senhor, que vai abençoar a sua vida, a nossa vida. E para você entender o que é personalidade e o que é caráter. Personalidade é um conjunto de traços distintos de alguém, a identidade de alguém. Por exemplo, uma pessoa de personalidade. Como eu identifico a personalidade de alguém? Então nós vamos lá. Pode ser uma pessoa aguerrida, destemida, teimosa, autoritária, uma pessoa que gosta de ser soberano da verdade, a verdade absoluta é só dele, uma pessoa que está sempre ousando, uma pessoa intrépida, uma pessoa valente, uma pessoa que é passível, parcial ou totalmente passivo. Isso é personalidade. A pessoa pode ser uma pessoa extremamente calma, paciente demais, faz parte dela. Essa pessoa é longânima, faz parte da personalidade. Essa pessoa, ela tem uma característica aonde ela se diferencia na sua personalidade forte das demais. Ela tem dificuldade, às vezes, de relacionar com pessoas, porque ela sempre quer ser cabeça, ela sempre quer liderar, ela tem um espírito dentro dela de que ela não pode ser nunca a segunda, ela tem que ser a primeira em tudo. Se ela não é a criadora de algo, ela zanga com quem criou, ela critica quem criou. Isso chama-se personalidade. E eu poderia ir um pouco mais adiante. Eu poderia dizer 4 características de uma personalidade. A pessoa, o colérico, o sanguíneo, o melancólico e o fleumático. Então, o colérico, a pessoa que se ira muito fácil. Raiva, enraivece muito fácil. Uma pessoa que tem pouco domínio dentro de si, nas suas emoções. Pisou no pé dele, o pau come. Olhou para ele e já te pergunta, está olhando para mim por quê? E às vezes você nem está olhando para ele. Pessoa colérica. Essas pessoas precisam muito do Espírito Santo. Precisam muito orar. Porque eu já fui assim. Porque isso vem genético, de família. De pai, de mãe, de avós, de antepassados. Do mundo que vivemos. Da vida que levamos. Você nasce numa comunidade, tem que aprender desde cedo a defender o seu pedaço de pão. Você já começa cedo, em vez de aprender a amar e abraçar, resolver os seus problemas na mão, na pedrada, na faquinha, e etc. e tal, e etc. Os coléricos. Quem é o sanguíneo? Sanguíneo são pessoas principalmente emotivas. Sanguíneo, essa pessoa, ela é muito expressiva na sua emoção. É uma pessoa impulsiva, é uma pessoa entusiasta,
ou uma pessoa extremamente, muitas das vezes, com muita euforia. Pessoa sanguínea, ela é uma pessoa que você nunca consegue discerni-la. Ela é uma pessoa, é uma peça surpresa. Ela é uma pessoa que te surpreende. Você está sempre conhecendo ela. Você acha que a conhece, casado com ela, casado com ele, os anos se passam e você não sabe quem é. Aí existe o melancólico. Personalidade melancólico, da melancólico ao melancólico, é aquele que a tristeza está sempre com ele. É o pessimista. Ele é melancólico. Faz muito drama. Machucou o pezinho, já começa a pequenininho. Mamãe, meu pé, acho que quebrei o pé. Não, é só um esbarrãozinho no dedinho. Aquela pessoa que liga para você, meu bem, meu carro tem uma batida, eu rodei meu carro, eu não sei o que houve, aí chega lá, foi só um esbarrãozinho que aconteceu no paralama. Ela é muito melancólica. Ela sempre vê as coisas pelo lado negativo. A melancolia. Se ela é acometida de doença, ela logo pensa na morte. Se ela é acometida de um câncer, de uma doença terminal, ela dificilmente se recupera, porque ela é melancólica. Ela precisaria ser uma pessoa sanguínea para deixar a sua emoção extravasar, para ser mais entusiasta, ser mais eufórica, para que ela pudesse crer que a última palavra, embora o médico disse que não tem jeito, mas ela crê em si mesmo que ela vai dar a volta por cima. Então, é muito importante nós discernirmos isso aí. O fleumático. O que é o fleumático? Uma quarta característica da personalidade de alguém. É uma pessoa totalmente impassível. É uma pessoa insensível ao sofrimento. O fleumático. Ele não sente emoção. Vou dar um exemplo aqui que pode não parecer muito bonito, mas eu vou dar. É aquela pessoa que você leva no campo de futebol. Eu não vou, desde que me converti, mas tem gente que vai. Aí o cara está lá, Corinthians e Flamengo. E ele diz que é corintiano. Aí o Corinthians fez um gol nos 49 minutos do segundo tempo, campeão da Libertadores. Todo mundo gritando, eufórico, mas o fleumático, ele só levanta e disse, gol. Ele não tem emoção. Eu lembro quando eu levei meu pai na Disney para realizar o sonho dele, meu pai já com mais de 50 anos. E ele chegou na Disney, e quando chegou à noite, sempre tem aquele fogos de artifício, aquela coisa linda, a multidão, e grita, aqueles fogos formam a bandeira americana, e meu pai gritava em português, Viva a América! E pagando mó mico, e meu tio dizia, não é nem mico, era gorila, mas a emoção, ele vibrava. Enquanto isso, um primo meu, dois primos meus, um que o meu tio era padrinho dele, levou ele para dizer que era o sonho dele, ele tinha mais ou menos 16 anos, ele nem se movia. Todo mundo gritando, eu chorando, primeira vez que eu ia à Disney, o meu tio vibrando, o meu pai, as pessoas, as crianças, e o meu primo lá, igual uma estátua. Então, pessoas fleumáticas. Então, isso é personalidade. Agora, vamos para o caráter. O que é caráter, pastor? Caráter está ligado estritamente, exclusivamente na humildade, honestidade, caráter de lealdade, caráter de uma pessoa limpa, de uma pessoa preza pelo seu nome. Ela preza pelo amor, caráter, ela preza por nunca lesar alguém, por sempre ajudar o próximo. Caráter cristão, a pessoa que faz uma decisão, toma uma decisão com Jesus e ela vai até o fim, doa o que doer, ela tropeça, mas ela levanta. Caráter fala de humildade. Eu erro, eu reconheço. Eu vou dar N exemplos aqui, em nome de Jesus. Provérbios 22, 11 disse que vale mais um bom nome do que todo o tesouro da terra. Caráter. Mas quantas pessoas não se importam com isso? Caráter, a pessoa tem vergonha e se humilha quando ela erra. Segundo Crônicas 7, verso 14, disse, quando errardes, fizer alguma coisa que não convém, e fordes orardes e buscar a minha face,
e se arrepender dos seus pecados e converter deles para não fazê-los mais, eu voltarei e sararei a sua terra. Caráter. Caráter, Lucas 19, Zaqueu. Jesus visitou a tua casa e as pessoas aglomeradas do lado de fora diziam, esse é agiota, esse é um mau caráter, esse homem prejudica os pobres, esse Zaqueu não tem sensibilidade, ele toma a casa de quem deve a ele, esse homem é usurpador. E a Bíblia diz que quando ele ouviu aquilo, antes que Jesus mencionasse uma palavra, ou perguntasse a Zaqueu, Zaqueu, é verdade tudo que diz a teu respeito? Ele tomou uma atitude, ele disse, mestre, darei 4 vezes mais a quem defraudei. Todo mundo que parecer aqui, a qualquer um que eu defraudei, 4 vezes mais vou recompensar. E aos pobres darei a metade dos meus bens. Chama-se caráter, porque Jesus não pediu nada. Quem tem caráter? É como se eu visse o Everaldo aqui, meu amigo doente. Ele estivesse triste. E eu dissesse, ó Everaldo, vou orar por você. Estou notando que você está meio triste. Eu olhasse o carro do Everaldo, eu olhasse para o pneu dele, de repente, visse que está só os arames. Só, Everaldo, cuidado com esse pneu, hein? Vou orar por você para Deus te abençoar. O caráter seria muito mais. Seria eu perceber que ele está triste, eu dizer, Everaldo, deixa eu fazer uma oração. Deixa eu te dar um abraço aqui, Deus é contigo. Everaldo, estou vendo o seu pneu, você deve estar passando dificuldade. Deixa eu cooperar, não tem muito, mas toma aqui um dinheiro para te ajudar a adquirir um novo pneu. Isso chama-se caráter, é o que Zaqueu fez. João 8, Madalena, caráter. Pecou, sabia que havia adulterado, estava de joelhos, Jesus olha para ela e disse, mulher, aonde estão os seus acusadores? Não vejo nenhum deles. E ela, eu também não vejo. Então vá e não peques mais. Nunca mais. Caráter. E se tornou a primeira pregadora do avivalista. Por isso que eu amo ver uma mulher pregar com autoridade. Porque não foi Pedro, não foi Paulo, não foi Moisés. A primeira mulher que pregou a ressurreição, o avivamento, Jesus ressurgiu. Foi Maria Madalena. Caráter. Então Davi, capítulo 51, ele comete adultério com Batseba. Aí o que ele faz? Ele se arrepende. Por que ele se arrepende? Porque o Salmo de número 51, verso 11, Davi, idoso, vai dizer ao Senhor, Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Devolva-me a alegria da salvação. Me dê um espírito voluntário. Olha que coisa linda. Chama-se caráter. Reconhece o erro. Não esconde debaixo do tapete. E confessa quem pode ajudar a ele. Poderia citar Pedro crucificado de cabeça para baixo. Onde está escrito isso na Bíblia? Não, não está escrito. Isso é a história dos hebreus. Flávio Josefo, o maior historiador da história judaica. E um grande escritor em que nós, homens de Deus, principalmente aqueles que temos a incumbência de ensinar a palavra. Se você pesquisar, você vai ver e vai ter facilidade de acesso a essa informação. Pedro, na hora de ser morto, ele pediu, quero ser crucificado de cabeça para baixo, porque não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Mateus 26, 75, a Bíblia disse que quando Pedro vê que ele negou Jesus por 3 vezes, o galo canta e ele chora amargamente. Caráter, reconhece por humildade que ele não deveria ter feito aquilo. Mas isso não se resume ali, minha senhora. Por isso que lá na frente, anos depois, esse sentimento está dentro dele. Ele carrega essa marca. Parece que ele não se perdoava, vou usar esse termo. E ele disse, já que tem que morrer crucificado, Roma, pelo Império Romano, então faça isso. Bota de cabeça para baixo. Essa humildade, se chama-se caráter. Lembra de Abraão, capítulo 14, verso 21 a 24, caráter. Ele vence os reis, as nações que vêm contra os indefesos como Ló, seu sobrinho, como Sodoma. E ele vai em defesa, ele quer recuperar o seu sobrinho, porque o seu sobrinho agora é como filho, a sua esposa, a esposa do seu sobrinho, as suas filhas. Ele quer recuperar isso. E a Bíblia diz que com 300 homens ele faz essa grande reconquista. E aí o que diz a Bíblia? Que o rei de Sodoma quer dar para ele todos os bens, que Abraão fique com todos os bens, todo o ouro, toda a prata que você recuperou que era nosso.
da nação. Era uma nação, era muito dinheiro. Era uma nação. Ele estendeu a mão para o alto e disse: que livre o meu Deus de receber algo de ti, para que eu não venha enriquecer e você diga que foi você que me enriqueceu. Pague somente o que foi gasto com alimento com seus homens. Mas aqueles como de direito, que foram os que lutaram com a espada, dê a cada um conforme é a recompensa. Mas a mim, não quero nada teu. Chama-se caráter. Louvado seja Deus. Eu quero te dizer uma coisa, olha, Deus muda o seu caráter. Muda, pastor, muda, mas não a personalidade. Agora vou começar a pregar. O seu caráter é mudado, aquilo que nós lemos, o velho homem, por causa do Espírito Santo. Só ele muda. Porque quando ele entra em você, ele faz uma transformação. Por isso que era a senha de Jesus, em Atos 1, capítulo 5, capítulo 1, versos 5 a 8. Quando ele está dizendo que eles serão revestidos de um poder que vai vir do Pai, do Espírito do Pai. Que poder era esse? Ele já curava, ressuscitava defunto, expulsava demônios. Está aí em Lucas, capítulo 9, verso 1, Mateus 10, verso 1, é só ler o capítulo todo. Você vai ler, principalmente Lucas, capítulo de número 9, capítulo número 10, quando eles voltam do verso 17 adiante, você vai ver. Eles estão dizendo: olha Jesus, os demônios estão nos obedecendo, estão fazendo milagre aí à torta e à direita, olha, nós estamos arrebentando. Então tinha poder. Que poder era esse? É o poder que transforma. Eles precisavam não do poder que traz performance, eles precisavam do poder que traz transformação. Se tornariam novos homens. Por isso ele disse: não saia daqui, não saia da cidade, até que vos sejais revestidos deste poder. E aí a Bíblia diz que no verso 14 de Atos 1, o que eles estão fazendo? Estão sentados esperando? Não. Estão orando, segundo, inclusive está escrito lá, Maria, mãe de Jesus, as suas irmãs e os seus irmãos, a família de Jesus está lá, orando. E eles continuam orando, porque Atos capítulo 2, verso 1, eles estão orando ainda. Aí o vento se assopra, o Espírito vem, e Maria, as irmãs de Jesus, os irmãos de Jesus, e todos os discípulos, aqueles que lá estão, se tornam novas pessoas. O caráter é novo, a posição é nova. E é isso que eu quero que você entenda, é isso que eu quero que a senhora entenda. Quando você aceita Jesus, a primeira coisa que ele faz é te dar o Espírito Santo. Por isso que ele diz, no verso 7 de João 16, se eu não for, ele não pode vir, eu enviarei ele para a sua vida. Aí você está obedecendo o que Jesus falou, Atos 5,32, então o Espírito Santo entra na sua vida. Aí ele vai entrar na sua vida e vai fazer a fusão e a efusão. Vai transformar o seu caráter. Como que ele vai transformar? Não é num passo de mágica, ele não vai te dar um banho de rosas, nem de sal grosso, não. Atos 3, às 3h35. Você tem que começar a ler a Bíblia. E vai ler, e lê, e lê, e lê. Tem que ler, só isso, ler. E humildade, vai lendo e diz: Espírito Santo me ensina a ler, está muito confuso, eu não estou entendendo nada. Aí você vai para a igreja, você vai para o ministério, em que o pregador tem o dom do ensinamento. Ele vai te ensinando, é como uma receita. Não adianta você estar doente e dizer assim: vai lá e compra o remédio tal. Aí você compra, mas não tem a bula. O cara não te deu a bula, o remédio é bom, a receita é boa. Mas se você não entender a bula, o remédio não vai fazer efeito. Era de 6 em 6 horas, você tomou de 12 em 12 horas. Tá bom. Então a Bíblia é uma bula, você precisa de alguém para te ajudar a interpretar esta bula. É preciso que você não só tenha a bula, mas tenha alguém que te ajuda. Por isso que o médico coloca na receita. Embora a bula já diz tudo, ele coloca na receita. Você vai comprar esse remédio e vai tomar de 6 em 6 horas. Amém? Então, eu quero dizer para você que a sua personalidade, você domina ela. Olha que coisa extrema. O caráter, o Espírito Santo entra. Por causa do fruto do Espírito, ele vai mudando, vai trazendo para mim toda a identidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dele mesmo. Mas a personalidade ele não muda. Por que não muda, pastor? Porque ela é o seu livre-arbítrio. Personalidade, o menino fala baixo,
e tem um irmão que fala alto. Numa família tem um que é extremamente manso, dócil, outro é extremamente brigão. Personalidade. Mas Deus não importa com a personalidade, se ela está sobre o caráter. Porque com personalidade sem caráter eu estou no sal, eu vou te provar aqui. Então é preciso, minha senhora e meu senhor, é preciso que a senhora entenda, e eu vou provar biblicamente, que quando nós não temos o Senhor Jesus dentro da nossa vida, nós agimos por uma personalidade que ela acaba movendo o nosso caráter. Então, como é fácil discernir isso? Não é o seu caráter que é a coroa ou o domínio do seu livre-arbítrio. É a sua personalidade. Porque a personalidade nasce antes do caráter. A personalidade, você já viu alguém dizer, essa criança tem uma personalidade assim, ela é difícil, ela embirra, ela tudo tem que ser do jeito dela. A personalidade nasce, a criança é pequenininha. Até porque está lá em Provérbios 20:11. Pelos atos da criança se conhece quem ela é. Então, a personalidade vem primeiro. Aí, o caráter vai sendo moldado pelo pai e pela mãe, ensinando o filho no caminho que deve andar. Mas isso não é bastante. Porque eu não posso culpar todos os pais porque esse monte de gente está nos presídios esta hora. Porque muitos se tornam delinquentes. A culpa é do pai e da mãe. Alguns têm certa culpa porque não tem uma vida espiritual, não lê a Bíblia, não faz culto no lar, não ensina os teus filhos o caminho que deve andar segundo a palavra, fica só ensinando o filho a ser doutor, ser doutora, bota escola, isso e aquilo, briga se está tirando nota 10, nota 8, nota 9, mas não preocupa com a nota espiritual. Mas a grande maioria não, a escolha foram deles. O pai ensinou, mas por a falta de Jesus, o caráter foi se deformando. Então as pessoas, elas acabam que vivendo uma vida medíocre diante de Deus e da sociedade. Então, o seu caráter, você vai ter que aceitar Jesus, não tem outro jeito. E aí ele vai te enviar o Espírito Santo e você vai ver como é que vai mudar o seu caráter. Você vai passar a ser uma pessoa boníssima. Você vai ser uma pessoa que vai ter, a gente chama aí no mundo, desconfiômetro. Você vai ter um termômetro seu próprio. Aí você vai consultar a você mesmo. 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 28 a 30. Você vai ver sobre a Santa Ceia, Paulo exortando. Então, se todos nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados por ninguém. Então, o caráter, quando você recebe Jesus, você passa a supervisionar a sua própria vida. Ninguém precisa apontar dedo para você, dizer que você é isso ou aquilo, porque você está cheio de Deus. Então eu quero mostrar para você, olha, muitos não têm personalidade própria e nem caráter libado. Vou dar alguns exemplos que nosso tempo é curto. Geazi, 2 Reis, capítulo de número 5, 21 a 27. Não tinha nem personalidade e muito menos caráter. Personalidade, porque não andava sobre ele uma convicção do seu chamado, a responsabilidade de estar ao lado de um homem chamado Eliseu. Personalidade, porque era um cara vulnerável, a personalidade dele era medíocre, ele era um homem que andava vulnerável como um vento, como uma latinha assoprada pelo vento no meio de uma estrada. E o seu caráter era um caráter sujo, um caráter deturpado, tanto é que o presente que Eliseu, ao curar Naamã da lepra, recusa, ele mente, ele vai atrás de Naamã, mente, como se Eliseu tivesse arrependido, e agora, não, meu chefe, meu profeta, que hora que é a oferta, ele falou agora, mas ele mudou, ele havia tomado a decisão assim, bem rápida, e ele pensou direito, quando o senhor se afastou, ele pensou direito. Na sua ausência, ele disse, não, vai lá, Geazi, e fala com ele que eu quero ouro, a prata, eu quero as vestes, as 10 mudas de roupa. Então, caráter, sem caráter e sem personalidade. Porque ele mente, ele não assume quem verdadeiramente ele é.
Olha os 10 espias, está lá em Números 13, verso 25 a 33. Não tinha personalidade e não tinha caráter. Personalidade. Não eram pessoas determinadas. Não eram pessoas aguerridas. Não eram pessoas que tinham uma convicção própria para poder seguir a ordem de Deus. Então eles vão como espia para espiar Canaã, mais Caleb e Josué, e quando voltam criticando, dizendo que Deus poderia não ter juízo, que a terra que Deus prometeu era uma terra cheia de inimigos, e que aquela terra era uma terra que todos que ali tentassem adentrar iam morrer. Então eles não têm personalidade, eles não têm determinação, eles não têm perseverança, são frouxos e fracos. Uma pessoa sem personalidade própria é uma pessoa frouxa, é uma pessoa que ela, para dar um passo, ela precisa de alguém. Para ela escolher um curso que ela vai fazer, uma faculdade, ela precisa da opinião do pai, da mãe, do tio, da tia, da avó, da amiga, do amigo, do vizinho, do jornal, da televisão. Não tem personalidade. Então, a Bíblia diz que eles voltam criticando. E, além disso, corrompe todo o povo. E tentando denegrir a imagem de Moisés, Josué e Caleb. Faltou caráter nele. Faltou caráter, gratidão a Deus por tudo que Deus havia feito ao saírem do Egito, estar onde estavam. Olha a geração de Jeremias, capítulo 44, verso 17. Eles disseram, Jeremias, ó profeta, desde que nós começamos a servir esse Deus que você tem pregado, nós temos passado luta, prova, nós estamos passando uma perrenha. Então nós não vamos servir mais esse Deus aí não. Vamos servir a rainha do céu. Então faltou personalidade. Repito, não eram determinados, não tinham convicção de quem era Deus. Não tinham força própria, porque a cada um de nós Deus deu a força própria, por causa do livre-arbítrio. Eu já ensinei o livre-arbítrio, né? Para eu fazer as escolhas aleatoriamente. Livre-arbítrio não é para mim escolher as coisas erradas. Livre-arbítrio quer dizer, você está livre, você tem poder para dizer sim ou não, para Satanás e também para mim. Porque eu estou à porta e bato. Apocalipse 3:20, está o seu livre-arbítrio. Você tem poder para dizer, Jesus, eu não quero o Senhor aqui. Você tem poder para dizer para Jesus. Você pode ser que ele vai sair da sua vida. Satanás, eu não quero você aqui. Ele vai sair da sua vida. Satanás, eu te quero exatamente aqui. Você tem poder para isso. Livre-arbítrio quer dizer isso. Então, a pessoa sem personalidade, ela não usa nem a autoridade que foi dada a ela. Ela não reconhece que o DNA dela é diferente, que Deus fez ela e jogou a forma fora. É o que eu digo, você pode entender mal. O melhor Pablo, o maior pregador deste planeta, Pablo sou eu. Que isso, pastor? Não. Não, entenda bem. Porque o Pablo, como eu, com a minha digital e meu DNA, só tem eu. Então, como não tem outro, eu sou o melhor. Mas tem outros Pablos muito bons, melhores do que eu, mas não igual a mim. Porque igual a mim, Deus só fez eu e jogou eu fora, a forma fora. Concorda? Louvado seja Deus. Então, eu quero dizer para você. Então, pessoas que têm personalidade fraca e pessoas que têm caráter libado. Essa aí, caráter fraco, arrebentado. Então, você imagine que pessoas sem personalidade, elas dependem de terapia, com todo o perdão aos psicólogos. Graças a Deus pelos senhores. Graças a Deus pelos psicólogos e psicólogos. Para ajudar essas pessoas que não reconhecem o poder que está dentro delas. E os senhores e as senhoras, psicólogos e psicólogas, ajudam essas pessoas a se redescobrirem. Mas quando nós aceitamos Jesus, quem passa a ser o nosso psicólogo é o Espírito Santo. É Ele que diz quem nós somos. Então eu não posso criticar um profissional, né, da medicina. Eu não posso criticar. Então, para deixar bem claro aí. Agora eu quero dar um exemplo. Uns têm personalidade forte, mas falta caráter. Olha aí, uns falta personalidade e caráter. Outros têm personalidade, mas falta o caráter. Saul tinha personalidade forte, decisivo, vou matar Davi, vou atrás dele, vou vencer o inimigo, vou arrebentar com o inimigo. Mas no capítulo 28, verso 6 adiante, está ele buscando a feiticeira. Depois de ter sido honrado, ungido pelo profeta, escolhido por Deus, está buscando a feiticeira. Tinha personalidade, nunca correu de uma batalha. Podia ter medo no início, mas foi para cima. Mas o caráter falhou. Olha Sansão, Juízo 14, até Juízo 16.
Personalidade forte. Não levava desaforo para casa. Com uma queixada de jumento matou 1000 homens de filisteus. Arrebentou com tudo. O que ele decidia, ele fazia. Ele governou por quase 40 anos. O povo de Deus, sem o Espírito Santo, só com um dom irrevogável que estava sobre ele até o dia que Deus disse, agora basta. E a Bíblia diz que ele não sabia mais que o Espírito de Deus estava nele. Então, foram cortados o cabelo dele, no colo de Dalila, se tornou escravo 7 anos no palácio de Dagon. E a sua vitória maior foi a morte, quando ele pega naquelas pilastras e pede a Deus a última oportunidade. E a Bíblia diz que ele mata mais na sua morte do que enquanto estava vivo. Então, eu poderia dar N exemplos aqui. Manassés, personalidade forte, caráter deturpado. O filho de Ezequias. Poderia dar exemplo de Jezabel. Olha Jezabel. Jezabel, personalidade forte, caráter deturpado. Judas, personalidade forte, caráter deturpado. Asa, personalidade forte, fez tudo que era bom, mas no final começou a se desbandeirar e nem na sua doença clamou o Senhor, caráter deturpado. Ora, Pedro, até descer o Espírito Santo sobre ele. Lucas 22, 31 a 30, e verso 32, o Senhor disse, olha, Satanás quis te peneirar, mas eu roguei por vós, quando tu te converteres, ajudará os teus irmãos. Personalidade forte, caráter deturpado. Até que o Espírito Santo desce sobre ele. Atos 4, 29, ele disse, melhor é obedecer a Deus ou aos homens. O caráter está mudado por causa do Espírito Santo. Olha Davi, Salmo 139, até ele cometer o pecado de adultério. A Bíblia disse no verso 23, 24, Senhor, tu que sondas e me conheces, vê se há no meu coração um caminho do mal e guia-me no caminho do bem. Personalidade forte e se arrepende para ter um caráter libado. Aquilo que nós dissemos no Salmo 51, verso 11 e 2 agora há pouco. Nós poderemos dizer para você outros que têm caráter, mas falta de personalidade. Abacuque. Olha aí, ó, caráter. Um homem sério, mas a personalidade era fraca, era o frouxo. Tinha medo da guerra, das adversidades. Está lá, você pode ler o capítulo 1 até o capítulo 3 de Abacuque. Gideão, capítulo de número 6. Um homem de bom caráter, mas um homem fraco, frouxo, se considerava fraco. Estigmatizou ele mesmo. Quando Deus olhava para ele forte, ele olhava para ele, o miserável pequeno. Olha Moisés, números 20. Um homem de um bom caráter, mas a sua personalidade era vulnerável. Feriu a rocha, deixou de entrar em Canaã. Olha aí, Provérbios 24, 10. Se no momento das suas lutas e adversidades te mostrarem fraco, frouxo, a tua força será pequena. Olha Jó, capítulo 3. Um homem de um bom caráter, mas a personalidade fraca, foi movido e mudou o seu temperamento, seu comportamento por causa de 3 amigos que começaram a acusá-lo. Olha Elias, 1 Reis, capítulo 19, verso 3. Teve medo da morte e correu para salvar a sua vida. Um homem de bom caráter. Olha Esther, capítulo 4, verso 15 adiante. Uma mulher de caráter, mas de personalidade fraca. Até que Mardoqueu convence ela. Mas existe, para terminar, pessoas de personalidade divina e caráter ilibado. Eliseu, 2 Reis, capítulo 5, 16, não aceitou presentes, porque ele nunca se vendeu pelos milagres que Deus usava ele a fazer. Olha a Ruth, capítulo 1, 16, ela diz para Noemi, o seu Deus é meu Deus, o teu povo é meu povo, e aonde dormires, aí dormireis. Personalidade. Olha, personalidade, vou deixar os moabitas, a minha família, vou ficar contigo e vou manter o caráter. Aleluia. Mardoqueu, capítulo 6, versículo 12. O rei deu vestes reais, coroa, cavalo real, e ele disse, não, vou voltar para a porta do rei. Personalidade e caráter forte. Maravilha. Olha José, capítulo 38, verso 8 ao 12. A mulher de Potifar, linda, queria ter relação sexual. Ele disse, eu não quero, porque o seu Senhor me confiou tudo na sua casa, e eu não vou possuir a esposa que é dele. Caráter forte, personalidade forte. E aí em Gênesis 50, 19, o que ele vai dizer? Verso 21, quando os irmãos, Jacó morre, e os irmãos pensam que ele vai botar eles na cadeia, porque eles foram que colocaram, venderam ele como escravo. Ele disse, não, Deus usou vocês para que eu estivesse onde eu estou. Personalidade forte, caráter ilibado. E termino dizendo, Daniel, capítulo de número, Daniel, a partir do capítulo 1, verso 8, resolveu não se contaminar com as iguarias do rei. Caráter.
A Bíblia diz, capítulo 4, verso 7, personalidade forte, caráter ilibado. Quando Nabucodonosor teve o sonho da árvore, ele disse, olha, a árvore que cresceu é você. E será destruída também é você, se não se arrepender do teu pecado. Caráter e personalidade. Olha Daniel no capítulo 5, versos 17 a 31, ele disse para Belsazar, o filho de Nabucodonosor, seu pai temeu a Deus e você não teme, por isso tu morrerás ainda esta noite. Caráter, personalidade forte, imutável, o caráter e a personalidade da pessoa. Olha Daniel no capítulo de número 9, versículo 1, ele está buscando o arrependimento, o caráter, ele reconhece que ele está ali, embora ele tenha o segundo maior homem da Babilônia, ele errou. Então, caráter forte, personalidade forte. E 6, verso 10, ele foi para a cova dos leões, com fé, não reclamou, ainda estando justo e certo. Personalidade forte, caráter ilibado. Louvado seja Deus. Amós capítulo 7, verso 14 e 15. O que Amós disse? Amós disse, eu não era filho de profeta, nem profeta, vim de trás de uma baoiada onde Deus tirou, mas me mandou pregar para Israel. Sou profeta ungido pelo Senhor. Cedraque, Mesaque e Abednego, capítulo 3, verso 16 a 18. Ei, não vamos adorar a outro Deus a não ser o nosso Senhor. Se Ele nos livrar da fornalha, amém. Se não nos livrar, louvado seja Deus. Amém. Obrigado pela sua vida. Quero fazer uma oração rapidinho. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu estendo as minhas mãos agradecido ao Senhor. Meu Deus, obrigado porque o tempo passou, mas o tempo maravilhoso. Estou abençoando essas vidas. Que há, meu Deus, a positividade, o otimismo, a personalidade e o caráter divino esteja sendo derramado sobre essas pessoas e juntos possamos fazer a grande diferença. Em um nome de Jesus, sua personalidade será aguerrida, será uma personalidade controlada pelo seu caráter santo, divino e puro, em um nome do Senhor Jesus. Para toda a família brasileira, para toda a sua família, você que mora na América e outros países, que o nome do Senhor seja glorificado e aguardo as suas generosas cooperações, as suas ofertas, para que nós possamos prosseguir adiante com o Senhor. Fique com Deus.